Por que a periferia é tão pentecostal e por que tantos cultos de igrejas pentecostais independentes se parecem às vezes com Umbanda e Candomblé? Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião e representante da editora Recriar, e tô aqui para mais uma viagem no tempo com vocês. Quando a gente escuta músicas como, por exemplo, Racionais, lá em 93, Um Homem na Estrada, que o Mano Brown fala que esse cara que tava ali saindo do seu presídio só tinha um candomblé para tomar uma bênção, ou quando a gente olha pro filme Cidade de Deus, onde o Dadinho vai atrás de um pai de santo lá na década de 70 para fechar seu corpo, eu fico me perguntando se essa música e esse filme fossem feitos em 2005 e pouquinho, se a realidade seria a mesma retratada nessa arte anterior. Mas o que tudo isso tem a ver com a Umbanda? Bom, o nascimento da Umbanda precede a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil. A Umbanda data de 1908 e ela vai ser relacionada a um público muito semelhante que vai abraçar o pentecostalismo alguns anos depois. O Brasil, do início do século XX, período em que o pentecostalismo chega aqui e a Umbanda começa a surgir, é um momento de um país extremamente rural, agrícola, católico, de diversas experiências religiosas populares de tradição indígena e também africana. Nesse período especificamente, a gente está falando de um momento de urbanização, da Revolução Industrial já torando, tanto no norte da Europa quanto nos Estados Unidos, e que vai chegar aqui no Brasil também com a extração da borracha lá no Pará, e também com a questão toda, né, do café que está acontecendo na região sudeste. Isso vai gerar uma migração muito grande. E é nesse contexto que o pentecostalismo entra no país. A gente está falando de 1911, com a chegada de missionários suecos, que vão ser ali muito impactados pelo movimento da Rua Azusa. E por que essa espiritualidade pentecostal faz tanto sucesso? Primeiramente porque ela tem a ver com carisma, com toda essa experiência de êxtase religioso, de falar em línguas, de orar por cura, algo muito semelhante às espiritualidades indígenas e também africanas e católicas mais populares, diferente da proposta do protestantismo histórico, que estava voltado para um culto mais racional, pautado na leitura bíblica, tanto é que a função dos missionários que chegavam ali por volta de 1880, 1900 e pouco, era também de fundar escolas. Só que a gente está falando de uma população extremamente analfabeta, o que dificulta a adesão desses fiéis ao protestantismo histórico. É aí que o pentecostalismo cresce. Paralelo a isso, e muito anteriormente, a gente já tinha aqui no Brasil umas primeiras manifestações do que a gente considera hoje o candomblé, que vem de tradição africana, mas é uma experiência brasileira. Além do candomblé, a gente também tinha cultos às ancestrais, como é o caso da macumba, do calundu, que vai também se associando a experiências espíritas, propostas ali por Allan Kardec já no século XIX também aqui no Brasil. A novidade é que em 1908 a gente tem uma manifestação de espíritos caboclos e também de pretos velhos, que são de tradição indígena e africanas, chegando na mesa de Allan Kardec, que é uma mesa branca que pautava uma visão mais racional e que não via com muitos bons olhos essa questão de absorver práticas culturais africanas e indígenas. A gente está falando de uma tradição espiritual europeia que, querendo ou não, estava atravessada de um discurso eugenista da época, ou seja, racista. Então, se paralelo ao movimento pentecostal, a gente vai ter uma dissidência dos missionários suecos saindo da igreja protestante histórica batista para fundar a Assembleia de Deus, na Umbanda a gente também vai ter uma cisão entre os kardecistas, de pessoas que vão aceitar essa incorporação de entidades espirituais africanas e indígenas, e aí a gente vai ter o surgimento do que a gente conhece hoje como a Umbanda. O que faz a Umbanda e o pentecostalismo terem públicos semelhantes é porque ambos surgem no contexto de marginalidade da população rural, analfabeta e de classe social baixa. Ou seja, tanto a tradição kardecista tinha uma pegada mais eurocêntrica, racionalista, quanto os protestantes históricos também entendiam os pentecostais como essas pessoas que não priorizavam essa leitura mais racional. E ambas as religiões, tanto pentecostal quanto umbanda, surgem e renovam seus discursos através do assistencialismo, da questão terapêutica, de cuidar da população mais pobre, de dar senso de comunidade, trazendo também alternativas para lidar com os problemas das mazelas sociais nos quais eles viviam. Agora você deve estar se perguntando, bom, se
práticas pentecostais independentes e neopentecostais são tão parecidas com a Umbanda, por que evangélicos possuem tanta intolerância com as religiões de matriz africana? A resposta dessa pergunta você confere amanhã na parte 2 desse vídeo, porque misericórdia, já tem quase 5 minutos e meio e a gente tem que terminar. Beijo, até a próxima, tô te esperando amanhã. Como as periferias que sempre tiveram tanta expressão das religiões de matriz africana perderam esse espaço e se tornaram cada vez mais pentecostais? A resposta se dá com o surgimento da terceira onda do pentecostalismo no Brasil, que vem nas décadas de 1970 e 1980. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, Mundial da Graça e tantas outras, que, assim como nas fases anteriores, também se concentraram em experiências especiais com Deus e transformações pessoais. No entanto, nessa terceira fase, as igrejas começaram a usar meios de comunicação modernos, como rádio, televisão e mais tarde a internet, para alcançar mais pessoas com sua mensagem. Além da ênfase da prosperidade e da cura divina, havia um elemento distintivo nessa terceira onda: a incorporação de elementos das religiões de matriz africana, como estratégia de contextualização e adaptação das culturas locais. Essa apropriação se manifestou na incorporação de elementos rituais, expressões musicais e até mesmo nas terminologias ligadas a essas tradições, visando atrair esse público antes conectado com a Umbanda e o Candomblé. A popularidade das igrejas pentecostais da terceira onda nas favelas também se dá pela sua praticidade de falar de problemas reais, como dinheiro e saúde, além de oferecer esperança. Graças a Deus, não tenho dor de cabeça, não tomo remédio mais no coração, nem pros nem pra pressão alta. E as minhas varizes estão curadas porque o Senhor Jesus foi quem me curou. Isso fez com que muitas pessoas deixassem as religiões africanas para seguir o pentecostalismo, além da questão principal que atravessa toda a nossa discussão: o fortalecimento do racismo instaurado pela concepção cristã às culturas de matriz africana. Se a gente ficasse só na semelhança, seria maravilhoso, mas infelizmente a terceira onda do pentecostalismo também vem com uma nova questão, que é essa teologia da batalha espiritual, já presente em outros elementos pentecostais, mas dessa vez ela une como inimigo comum as representações e toda a cosmogonia das religiões de matriz africana. Quem vai explicar isso pra gente com muita profundidade é a autora Bruna David de Carvalho, no livro Baixou o Santo no Reino dos Céus. Esse livro aqui é maravilhoso porque ela mostra como que foi a construção da Universal, né, com toda essa alimentação da estética, da liturgia de culto de matriz africana, se apropriando para transformar a religião de matriz africana no inimigo do cristianismo e do crente. Segundo Ari Pedro, no livro Neopentecostalismo Macumbeiro, o autor vai dizer que a Igreja Universal tem uma prática de religiofagia, ou seja, a igreja que come igrejas ou outras práticas religiosas. E é basicamente isso que ela tem feito, né? Uma grande absorção dos elementos de outras religiões, utilizando o discurso cristão para poder chamar esses fiéis e traduzir tudo isso numa linguagem colonizadora e preconceituosa. Isso é muito preocupante, mas ainda há um agravante. Essas pessoas de pentecostais independentes também estão na manifestação dos seus êxtases religiosos, da sua própria espiritualidade, trazendo um pouco da sua própria ancestralidade. Você já percebeu que a maioria dessas pessoas também são negras e periféricas? Muito disso tem relação direta com a maneira de se cultuar que vem das tradições africanas. E isso é uma maneira também de se conectar com as suas origens. O problema de tudo é que quando esse fundamentalismo neopentecostal perverso corrompe a noção de pertencimento africano como algo puramente demoníaco. E outra coisa que acontece é a marginalidade dessas igrejas, seja dentro do próprio campo protestante, quanto fora. Muitas vezes as igrejas pentecostais independentes de periferia são taxadas de violentas, de intolerantes, e como se fossem as únicas responsáveis pelo cenário de abuso religioso que existe no Brasil. O que não é verdade, uma vez que o que a gente viu nos últimos anos foi toda uma agenda política organizada
por pessoas da ala reformada protestante histórica, e não só pentecostais e neopentecostais. Mas é importante também a gente assinalar que não é só de intolerância e teologia da prosperidade que vivem as igrejas pentecostais e neopentecostais. Aliás, esse é um olhar muito superficial e preconceituoso. Se as igrejas pentecostais elas têm tanta adesão nas camadas populares, não é porque o povo periférico, que eu também faço parte, é muito ingênuo ou ignorante. Não. É porque no discurso pentecostal existe uma prática litúrgica que se preocupa com o cotidiano e tem um senso de comunidade muito forte. Muitas vezes, essas pessoas que participam das igrejas pentecostais independentes só se veem com dignidade reconhecidos dentro de suas igrejas. Afinal de contas, onde que uma mulher preta, periférica, semi-analfabeta vai ter espaço numa sociedade elitista e racista que não seja dentro da igreja na qual ela também é uma missionária? Esse papel também é muito importante para a gente entender por que as periferias abraçam com tanta vontade o discurso pentecostal. E também perceber que são as igrejas pentecostais que vão estar de olho nas questões de teologia pública, como, por exemplo, população carcerária, reabilitação de pessoas que são usuários e dependentes químicos e tantas outras questões que muitas igrejas protestantes reformadas, por serem mais individualistas e elitistas, não estão disponíveis. Isso também tem uma semelhança com a própria visão de caridade que a Umbanda oferece nos seus terreiros. Apesar de que durante esses anos, mais recentes, a gente está falando da década de 60 para cá, a Umbanda foi se embranquecendo e se elitizando cada vez mais. Isso já é uma realidade para vários pesquisadores da própria religião. Mas o que é mais triste nisso tudo é que muitas pessoas que estão dentro dessas tradições pentecostais independentes e neopentecostais tiveram um passado de conversão, Elas faziam parte, muitas vezes, da religião Umbanda ou então do Candomblé e encontraram dentro dessa igreja pentecostal e neopentecostal uma aproximação litúrgica, uma semelhança. Uma vez que você já viveu essa lógica, é claro que você vai sentir muito mais facilidade de se adequar a um lugar semelhante do que, de fato, um lugar mais racionalizado, como são as protestantes históricas. E isso é muito triste, porque você se apropria da linguagem de uma religião e usa ela contra essa própria religião. O que a Universal tem feito até aqui, com os seus cultos de exorcismo, de libertação, chamando Exus de demônios e tantas outras entidades, e também utilizando até de patuais como elementos de santificação, como é o caso da gente ver os olhos ungidos, as roupas brancas, nos cultos de exorcismo de sexta-feira e tantas outras práticas que se assemelham muito à religião de matriz africana. Se você gostou desse vídeo, eu indico as leituras do livro da Bruna, que eu já falei para vocês, Baixou o Santo no Reino dos Céus, e também o livro Pentecostalismos e Sociedade. Para as outras referências bibliográficas que eu utilizei aqui, atenção no print. Vou deixar aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.